Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é materiais, também ambiente de trabalho. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, a gente vai falar também sobre um outro tema que está bastante relacionado, que é sobre iconicidade e arbitrariedade em Libras. Por que é importante nós aprendermos sobre esse tema antes de falar sobre materiais, sobre ambiente de trabalho? A gente vai entender que a iconicidade e a arbitrariedade, ela influencia na forma que nós fazemos os sinais. Então, o que seria então iconicidade e arbitrariedade? Primeiro, o sinal de iconicidade é esse aqui, ó. Iconicidade. Tá? E o sinal de arbitrariedade, esse aqui. Arbitrariedade. Mas o que seria então a iconicidade? A iconicidade nada mais seria, gente, de você sinalizar aquela objeto ou determinada coisa e aquela forma daquele objeto ou a maneira de se fazer aquele sinal, ele transmite a ideia de uma imagem, né? A imagem exatamente que aquele objeto ele tem, tá? E aqui a gente vai dar aqui alguns exemplos de alguns sinais que são icônicos. Como, por exemplo, vemos o sinal aqui de borboleta. Então, quando você vai sinalizar a borboleta, você faz esse sinal, ó, borboleta, tá? Borboleta. Também o sinal de árvore. Olha, árvore. Árvore. Porque essa parte se refere então ao tronco e aqui a copa da árvore, tá? Então o sinal de árvore fica bem visual, né? E o último, podemos ver aqui, é o sinal de telefone. Telefone, tá? Então percebam que esses sinais, eles tomam uma forma daquele determinado objeto, ok? Vocês conseguem lembrar de outros sinais que também são icônicos? Daqueles que vocês aprenderam até aqui, quais são outros sinais icônicos que vocês lembram? Aqui eu dou mais alguns exemplos, né? O sinal de avião, o sinal de mãe, o sinal de cadeira e o sinal de cair. Então vou dar um tempo para vocês aí pesquisarem. Vocês podem olhar no YouTube, vocês podem olhar também no HandTalk, né? Dá uma pesquisada aí, vou dar um tempo para vocês pesquisarem. Já encontraram? Então percebeu que todos esses sinais são icônicos? O sinal de avião. Então esse é o sinal de avião, tá? Por conta das asas, o movimento dele voando. Também vemos o sinal de mãe, que é o sinal de mulher, beija-mão. Mulher, beija-mão. Por conta de nossa cultura aqui no Brasil, de darmos a bênção às pessoas mais velhas. Então, por conta disso, desse ícone, que o sinal de mãe é esse. Também vemos o sinal de cadeira. Ó, cadeira. Tá? E por último, se referindo a cair, uma pessoa caindo, que é esse aqui, ó, cair. Aqui a pessoa, as duas perninhas, né? E ela escorregando e caindo. Então, tudo que você vai sinalizar que transmite uma imagem ou o formato, a maneira de se fazer aquela pessoa, aquele objeto, então isso é um sinal icônico. Iconicidade. Agora, arbitrariedade, né? O que é que nós podemos entender? A maioria dos sinais, gente, muitos sinais, eles são icônicos. Isso é o fato. Mas tem também sinais que não transmitem a ideia do ícone, né? Da iconicidade. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de sinais nesse aspecto. Como, por exemplo, o sinal de ter. Sinal de ter dessa maneira, né?
Por que ter é assim? Né? Poderia ser assim, ter, tipo, me der algo, né? Mas ter. Também podemos pensar no sinal de querer. Ó, querer. Querer. Não transmite exatamente uma imagem. Querer. Também podemos lembrar aí o sinal de desculpa. Ó. Desculpa. Desculpa. E o sinal de mentira. Ó. Mentira. Visualmente a gente não percebe nenhuma relação com a mentira ou com o querer, né, com determinada palavra. Simplesmente é feito esse sinal. Então esses sinais que não transmitem então uma imagem ou não transmitem um formato, eles são chamados sinais arbitrários. Esse é o sinal de sinais arbitrários, tá bom? Nosso estudo de Libras que nós tivemos até então, vocês lembram de outros sinais que são arbitrários? Vou também dar um tempo para vocês lembrarem desses sinais. Então, agora que ficou claro o que são sinais icônicos e que são sinais arbitrários, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado em aprender esses sinais e materiais que são utilizados dentro do ambiente de trabalho. Vocês vão perceber que muitos desses sinais são icônicos. São sinais que imitam aqueles objetos que são encontrados no ambiente de trabalho. Tá bom? Vamos lá?